te dizer o quanto eu te amo. Amor, me dê uma chance, não me desespere. Não adianta ficar nessa, você sabe bem que eu sou sua paixão. Voltei pra te fazer feliz. Olha aí, voltei pra te dizer o quanto eu te amo. 8º ano, meu amor, meus queridos. Estamos aqui, eu, professora Carla, rostinho lindo, essa performance pra vocês, porque a gente tá voltando, não é isso, professor? Voltamos com toda a alegria para te fazer feliz. É isso mesmo, professor, muito obrigada. Eita, é! E toda essa alegria é porque é aniversário, pessoal, de Jéssica, nossa intérprete. Parabéns pra você nessa data querida. Uhul! Parabéns! Então é isso, muito obrigada, professor. Parabéns, Jéssica, nossa intérprete. E voltamos aqui com toda a alegria depois desse recesso. Recesso merecido, na verdade. Mas, como vocês já sabem, todo esse esquema aqui, essa dança, essa alegria, é para você. Tudo preparado para você. A gente volta a estudar, volta a retomar, né, todos os nossos assuntos de língua portuguesa, porque parece não, mas estamos aqui na aula de língua portuguesa. E estou aqui para que essa aula chegue até você, né? Estou com o Jonas, nosso produtor. Estou com ele, maravilhoso, Cleiton. Toda a parte técnica, não é verdade? É com ele. Então, estou aqui com a minha parceira de sempre, maravilhosa, professora Cláudia. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, professora. Olá, pessoal. Qualquer dúvida aí, coloquem aí que eu já estou esperando vocês comentar alguma coisa dessa aula maravilhosa aí, preparada pela professora Carla, tá certo? Pois é, voltei aqui para falar de português, para falar de leitura, texto, interpretação de texto e tudo mais, certo? Antes eu quero lembrar, já que a gente voltou de um recesso, né? Talvez a gente tenha esquecido como é que funciona. Nossas aulas ficam lá disponíveis a qualquer momento no YouTube. No YouTube você vai lá, coloca Educa Recife, vai aparecer uma playlist. Todas as séries estão lá, todas as aulas de todas as disciplinas. Então, inclusive, você pode retomar as nossas aulas, né, do primeiro semestre, para que você revise os conteúdos, porque a gente vai dar continuidade. Os nossos assuntos, eles se complementam. Eles continuam, é uma complexidade, né? Eles vão ficando mais complexos, mas a gente precisa ter a base para entender o novo. Então, a gente está com essas aulas disponíveis no YouTube. Então, tem também o nosso aplicativo. Não tem um aplicativo ainda? Como é que faz para baixar? É só apontar a tela do seu celular para esses QR Codes que apareceram aí na tela que Cleiton colocou. Então, é só apontar para a tela, baixar o aplicativo e você vai ter acesso às nossas aulas e ao chat com a professora Cláudia. Então, qualquer dúvida, qualquer comentário, pode colocar lá que ela está ligadinha e a gente tira na hora. Qualquer dúvida a gente tira na hora, certo? Você pode interagir. E é na interação que a gente vai aprendendo cada vez mais, não é verdade? Então, para essa forma de recomeço, eu trouxe para vocês aqui a leitura. O que é ler um texto, não é mesmo? O que seria, então, ler o texto? Tem dificuldade de leitura? Não tem. Para a gente entender qualquer coisa na nossa língua portuguesa, a gente precisa compreender o texto. Então, o texto não é um aglomerado de palavras, o texto não é um monte de palavras que não fazem sentido algum. Pelo contrário, texto, para ser texto, a gente precisa
fazer com que as palavras façam sentido. Não é isso, professora Cláudia? É isso, professora. Então, a leitura para você. O que é leitura para você, professora? A leitura, na verdade, é uma viagem, né, professora? Cada leitura que nós fazemos, nós aprendemos mais. É importante para você fazer um texto que você leia bastante, para poder você saber distinguir, comentar aquele texto que você está ali para fazer realmente. Então, a leitura te faz ter mais cultura, mais conhecimento. É muito importante você ler. Exatamente. Então, antes de a gente ver o que é realmente, a gente traçar algumas estratégias aqui, porque a leitura é um treino, é a viagem, mas a gente precisa treinar essa leitura constantemente. Fiquei sabendo que hoje é o dia dos avós também, Sim, né? Então, sim, parabéns a todos os avós. E aí eu trouxe um vídeo para a gente começar nesse clima aí de recomeço. Não é? A gente vai retomar. E aí eu trouxe um vídeo que a gente vai apreciar agora. É uma poesia. Percebam que depois a gente vai ter um link com leitura. Bora lá? De 8 de maio, eu vou contar um poema do Braulio Bessa, Na Corrida dessa Vida. Na corrida dessa vida você deve entender que a gente vai rastejar, vai cair, vai sofrer. A vida nos ensina a caminhar, só depois vamos correr. A vida é uma corrida que não se corre sozinho, que vencer não é chegar, é aproveitar o caminho, sentindo o cheiro das flores e aprendendo com as dores causadas por cada espinho. Aprenda com cada dor e com cada decepção, com cada vez que alguém lhe cortar o coração. O futuro é obscuro e é às vezes no escuro que a gente enxerga a direção. Aprenda quando chorar, aprenda quando sentir saudade, aprenda até quando alguém lhe faltar com a verdade. Aprender é um grande dom e aprenda que até o bom vai aprender com a maldade. Aprender é saber desviar das pedras da ingratidão, do buraco da inveja, da curva da solidão, expandindo o sentimento e tirando do sofrimento uma grande lição. Sem parar de aprender, aproveite cada flor, cada cheiro no cangote, cada gesto de amor, cada música dançada e também cada risada silenciando o rancor. Experimente o mundo, prove de todo sabor, sinta o mal, o céu, a terra, sinta o frio, sinta o calor, sinta a sua caminhada e dê sempre uma parada por qualquer lugar que for. Pare, não tenha pressa, não carece acelerar. A nossa vida é curta, nós temos que aproveitar. Nessa intensa corrida, que a chegada é a partida e ninguém pode evitar. Por isso que o caminho tem que ser bem respeitado, deixando para trás algo bom para ser lembrado, vivendo uma vida plena e fazendo valer a pena cada passo que foi dado. Aí sim, lá na chegada, quando o fim é evidente, e a gente percebe que foi tudo tão de repente, e aprende na despedida que o sentido da nossa vida é sempre seguir em frente. Exatamente. O sentido é sempre seguir em frente. E aí eu trouxe, esse senhor aí recitando esse poema de Braulio Bessa para a gente refletir um pouquinho. Além disso, os dias dos avós, ele fez lembrar, essa figura de avô, de avó, de amor. E aí a gente pensa, quando ele fala que pare, dê uma pausa, respire, continue, levante, caia. Então, todo nesse processo que a gente está de aprendizagem, é muito importante a gente pensar nisso, oitavo ano, porque em alguns momentos bate o desespero, porque a gente esqueceu de algum conteúdo, ou porque a gente não se deparou com alguma questão que não sabe. E aí a gente precisa parar e saber que isso faz parte do processo. Que lá no fim, quando a gente chegar na despedida, quando a gente chegar lá no fim do processo, a gente vai entender que o recomeço faz parte
do alcançar do objetivo. A gente só alcança o objetivo se a gente recomeçar. Então, a minha dica para a gente voltar ao ritmo é: entenda qual é a sua meta, entenda qual é o seu objetivo, o que é que você ainda deseja fazer, porque a gente precisa desse objetivo. Ah, professora, eu quero ser médica, eu quero ser advogado, eu quero ser... Então, qual é o seu objetivo hoje? A gente viu, né, que é uma pessoa que recitou o poema bem experiente, com certeza ele tem aí uma experiência de vida muito maior do que a nossa, e ele mostra que a gente precisa, ao longo do percurso, se reorganizar, porque nem todo dia a gente está bem, nem todo dia a gente está focado na meta, mas é importante, toda vez que a gente vê que está alguma coisa desorganizada, que algo não vai bem, voltar, repensar qual é a minha meta, eu preciso, então, seguir. E a leitura nada mais é do que esse processo que a gente precisa muitas vezes acelerar, parar, não é? Pisar no freio. De repente a gente está muito empolgado com a leitura, mas acaba que a gente está lendo por ler e não é isso. A gente precisa ler para compreender aquele texto, para saber o que é que ele tem a passar para a gente. Porque todo texto precisa passar uma comunicação, uma mensagem. E toda mensagem fica, de alguma forma, para a gente, certo? Então, é essa mensagem que eu quero passar para vocês de início. Vamos retomar nosso semestre, vamos pensar aí sobre pontuação, ortografia, vamos pensar sobre vários gêneros textuais, mas nada disso vai fazer sentido se a gente não entender o processo, se a gente não compreender que precisamos, muitas vezes, voltar lá para o início, certo? E o início da gente é o texto, tá? Então, eu voltei aí para o que é o texto e como ler um texto. Algumas estratégias são criadas. A gente sabe que ler texto, como a professora Cláudia falou, é imaginação, é viagem, a gente viaja por vários lugares, a gente vai conhecendo novos mundos a partir da leitura, né, da recitação do poema que ele fez, a gente viajou por outro mundo, a gente foi com ele, a gente foi imaginando esse percurso, a gente foi entendendo a mensagem que ele quis passar para a gente, e isso sim é texto. Texto é aquilo que faz sentido. Então, se ele estivesse falando alguma coisa nesse vídeo, mas que nada fizesse sentido para a gente, se a gente não compreendesse nenhuma mensagem, o texto não existiu. Logo, a comunicação também não. Então, esse texto, para existir, ele precisa estabelecer uma comunicação entre o autor, o leitor, o interlocutor, todo mundo que faz parte dessa situação comunicativa. E algumas estratégias de leitura reúnem as técnicas, não é? E métodos que facilitam a leitura, que é, consequentemente, a compreensão dos textos. Ninguém nasce sabendo ler, mas é importante que, desde cedo, a gente tenha acesso à leitura. Eu vejo hoje muitos pais, né? Que bom que eu vejo, quando antes do bebê nascer já está lendo para o bebê. Não é? E é cientificamente provado, não é? Que o bebê ele começa a ouvir, não é isso, professora? É. O bebê começa a escutar nas primeiras semanas, 16 semanas, assim, ele já está escutando. É um dos primeiros órgãos que já estimula o bebê. Por isso que é importante conversar, não é? Já vai estimulando o bebê ali. Exatamente. É o primeiro órgão que ele vai desenvolver. Porque a leitura, ela não é somente o fato de ler, é o ouvir também. Então, esse processo de ler, ele tem que ser treinado também a parte do ouvir. Se você não consegue ouvir, você não consegue também exercitar bem a leitura, certo? Então, é sempre desde cedo que a gente vai tendo acesso à leitura, os pais vão lendo, vão conversando com o bebê, porque ele também já vai ouvindo. No quarto do bebê, geralmente tem aqueles livros bem lúdicos. Por quê? Começamos com, às vezes, um livro com pouca mensagem na página. Às vezes a página tem somente um parágrafo, já vai para outra página. E aí a gente acha que não está lendo. A gente está lendo sim. A gente vai
começando aí de pouquinho em pouquinho, para depois a gente já estar lendo aí um clássico da literatura, com muitas páginas, com a mensagem mais complexa, não é? Que a gente tem que compreender. Então, lembra do processo, daquele percurso que muitas vezes a gente tem que retomar, a gente tem que voltar, parar? É justamente isso. Imagine que você está aí no início de um percurso, de um caminho, e o texto é a compreensão leitora, a compreensão do texto é o seu objetivo. Existe um caminho aí, existe um caminho a percorrer. Imaginem uma trilha que há muitos obstáculos a superar. Então, você muitas vezes se depara com uma palavra que você não conhece. Você precisa parar e ver qual é o significado dela, porque senão isso pode comprometer todo o sentido do texto. Então, isso aí vai sendo o processo. E você faz parte do texto. Quando eu digo que você faz parte do texto, é justamente para que você compreenda aqui. O seu papel é tão importante que o texto só vai ser texto se você compreendê-lo. O texto só vai ser texto se você tirar daquilo ali algum sentido, se houver comunicação. Então, você é que vai dizer para mim se aquele texto é texto, certo? Então, você faz parte desse processo, sim. E algumas estratégias. Vamos lá. Tudo na nossa vida a gente tem que buscar estratégia. Não é verdade? Então, qual é a estratégia para que eu trabalhe bem? Qual é a estratégia que eu utilizo para que eu estude bem? Eu organizo a minha mesa, eu organizo meu material, eu gosto de caneta colorida. Então, são algumas estratégias que a gente vai escolhendo para tudo que a gente vai fazer na vida. Leitura não é diferente. Então, algumas estratégias que eu trouxe aqui para vocês. É claro que cada um tem a sua, certo? Então, você pode não concordar com alguma coisa que eu trago aqui, mas, no geral, os estudiosos perceberam, não é? Que é comum essa estratégia, que isso vai ajudar no eixo da leitura, tá? No que a língua portuguesa chama aí de realmente leitura, compreensão leitora. Então, leia sempre com atenção. Não adianta você estar lendo e você estar pensando na novela. Não adianta você estar lendo e você estar pensando na letra da música. Tudo bem que tem gente que gosta de ler escutando música, né, professora? Mas é uma estratégia de cada um. Se isso faz a concentração, se isso faz conseguir, né, você alcança a concentração, tudo bem. Mas se você percebe que no momento de leitura o seu cérebro aí está dividido, você está pensando na letra, eu não consigo. Ou eu leio, ou eu estou prestando atenção na letra da música e começo a cantar, já me perco do texto, então não consigo. Tem gente que lê escutando música clássica, né, ópera, também não consigo. Então, cada um tem a sua estratégia, mas percebam qual é o ponto comum? A atenção. Você precisa ler com atenção. E reconhecer o gênero textual. Por isso que a gente está aqui estudando, porque os gêneros textuais, como vocês sabem, são infinitos. Os gêneros textuais vão surgir de acordo com a situação comunicativa. Então, hoje a gente tem textos com gênero diário, a gente tem textos com gênero receita, a gente tem textos com notícias, a gente tem várias coisas aí, vários gêneros textuais que mostram a dinamicidade da nossa língua, não é? Então, para compreender essa leitura, a gente precisa, sim, reconhecer o gênero textual, porque cada gênero textual tem uma função. E se a gente sabe qual é a função do gênero, tudo fica mais fácil na leitura. Então, reconheça o assunto principal. Muitas vezes, a gente se perde lá no texto porque a gente não fixou ainda qual é o assunto principal. Se a gente está lendo um artigo de opinião, o assunto principal é tecnologia. Mas a gente se perdeu porque o autor trouxe algumas coisas do cotidiano dele como argumento. A gente tem que separar o que é o principal do que é secundário. Então, sempre faça esse treino, esse teste, né? Será que eu estou focando no que é secundário do que é principal? Destaque as informações mais importantes. É uma estratégia muito interessante, principalmente agora que a gente vai retomar nossos estudos. Marca-texto, caneta colorida, o que você tiver aí, lápis,
lembrem sempre que leitura ela não anda sozinha, tá? A leitura ela anda junto com a escrita. Então, toda vez que você está lendo, também você pode treinar essa parte de destacar, de escrever, de fazer resumo. E leia sempre nas entrelinhas. Todo texto tem alguma coisa por trás. O autor não vai te dar tudo de bandeja, não é? A gente não escreve um texto para que seja, lê o que está aqui nas linhas e entendeu tudo. Não, você não faz parte do texto também, então é você que tem que colocar ali as suas interpretações. Você tem que ler nas entrelinhas, no abstrato, o que será que ele quis dizer com essa história? Até os contos de fadas, tem tanta coisa entre linhas ali. E a gente acaba passando despercebido, porque não entende que o texto sempre tem mais alguma coisa para dizer para a gente. E uma coisa muito importante que às vezes as pessoas esquecem é que a gente precisa treinar e ler em voz alta. Por quê? Na língua portuguesa a gente tem a análise linguística, que é a parte que a gente vai analisar a gramática, todas as nossas classes gramaticais, a sintaxe, tudo. A gente tem leitura, a gente tem oralidade e a gente tem produção de texto. A gente não pode enxergar cada um desses separadamente. A gente tem que entender que todos os eixos da nossa língua portuguesa caminham juntos. Então, se eu tenho uma oralidade para também treinar, para também avançar, já que eu futuramente terei uma entrevista de emprego, se eu futuramente for exposta a uma situação de formalidade, uma exposição, eu preciso ter a minha oralidade bem desenvolvida. Então, quando você for ler, em algum momento, treine essa leitura em voz alta, porque você começa também a se ouvir e começa a compreender melhor o seu texto. É uma estratégia de leitura. Tudo isso que eu estou dizendo para vocês são estratégias. E faça anotações, como eu falei, e marcações. Tudo é você que vai marcar, que vai anotar, certo? Então, essas estratégias. Mas nenhuma dica é tão importante quanto a de ler. Primeiro que você tem que se jogar na leitura e compreender qual é o seu gosto de leitura. Eu gosto de cozinhar? Gosto. Então, eu gosto de ler receita. Então, eu vou pegar aí uma leitura de gêneros textuais, de um gênero receita, um livro de receitas. Eu gosto de diário. Diário, eu vou pegar algum livro que seja do gênero diário e vou começar a ler, a reconhecer o meu gosto. A leitura, ela está completamente ligada à produção de textos. E muitas vezes é uma dificuldade, não é verdade? A gente tem essa dificuldade aí de produzir o texto. Do mesmo jeito que a leitura, a gente também tem algumas estratégias de produção de texto. Quando a gente encontra o gênero textual, quando a gente encontra a estrutura, tudo fica mais fácil. Então, a gente vai buscar sempre a produção de texto guiada a partir para a gente sair dessa situação aqui. Imagina, vamos observar essa cena, essa expressão corporal dele. Parece que nada sai, a gente às vezes quer escrever, apaga, volta, mas lembre sempre do processo. É sempre um percurso, é um trajeto que precisa muitas vezes recomeço, precisa recomeçar. Tá certo? Então, na próxima aula, a gente vai voltar com produção de texto e, dessa vez, focar em produção. Eu vou trazer gêneros textuais, o que são tipos textuais, agrupamentos de gêneros. Então, tudo isso aí a gente vai precisar lembrar muito bem para a gente conseguir aí outros conteúdos. E aí, professora Cláudia, tudo certo? Tudo certo, professora. Eu acho que todo mundo aqui está participando direitinho das nossas dicas de construção de texto, é muito importante para a nossa vida diária, né? E agradecer a presença de vocês e o seu convite, professora, na participação da sua aula.
Tchau, tchau, pessoal. Com certeza, você está sempre convidada, viu, Obrigada, professora? Então, obrigada. sempre esteja aqui com a gente. E a nossa tarefa é ler, leitura, uma leitura deleite, é uma leitura que você goste de fazer. Escolha um livro na biblioteca da sua escola, leia-o, vá na árvore de livros, não é, que você tem acesso aí, procure a sua professora, peça ajuda, escolha um livro e vá ler. Leia porque quer. Percebam a oportunidade que você está tendo. A professora não está ditando o livro que você tem que ler, que muitas vezes a gente lê por obrigação. Eu estou pedindo para que você escolha. Escolha o tema que você quer, escolha aí o assunto que você quer e leia. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu fico aqui, espero você na próxima aula, certo? Para a gente falar de produção de texto. Obrigada, Jonas, obrigada, Cleiton, Cláudia e Jéssica, parabéns, viu? Até a próxima.